o Abel tá diferente, né? Fez alguma coisa no cabelo. Então, isso que eu ia falar. Tá. O que aconteceu de novo no Palmeiras? O que aconteceu? O Abel mudou o cabelo de lado. É pra frente. Mudou o O cabelo Palmeiras se classifica e ele quer falar do cabelo do Abel. É a novidade Vai do que Palmeiras. vontade de mudar de assunto do Paulistão, hein? Não é isso. É porque não tem o que falar do Palmeiras. O Palmeiras se classificou. O Palmeiras jogou mal e ganhou. Né? O Palmeiras aí. E o senhor disse que foi o Palmeiras favorecido não pela ia se arbitragem. classificar. Como sempre, o Varmeiras entrou em campo e resolveu a parada quando o time não vai. Né? Você achou que teve influência do VAR, Garrafa? Acho que não. Acho que não foi pênalti nos dois lances. A gente discutiu ontem, inclusive, no mesa. No lance do Gustavo Gomes, para mim, normal, que seria pênalti para o Palmeiras. O Chico achou que foi pênalti. E no lance do Marcos Rocha, no futebol, que se jogava lá atrás, era pênalti. Hoje, com essa tal recomendação, não é, porque a bola bate no joelho do Rocha e vai para a mão dele. Então... E a expulsão do Zé Rafael? A expulsão do Zé Rafael, sim. Eu acho que aí você tem razão, Chico. Então, de erros de arbitragem, tá 2-1 contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras? Contra o Palmeiras, porque na hora que o Zé Rafael entrou de carrinho, sim, contra. Tava 0-0, não tava? A favor do outro time, você está dizendo? A favor contra o Palmeiras. Aí o Palmeiras vai ficar com 10 jogadores. Aliás, o Zé Rafael que tá jogando um bolão, né? Não, tá jogando um bolão, mas também tá caçando. Mas tudo bem, mas se você perde, eu quero dizer que se você perde o Zé Rafael, poderia ter feito peso. Porque, o Chico, o Palmeiras não fez uma boa partida, isso ficou claro, evidente, jogou o suficiente. O Palmeiras é um time fatal, você não pode errar com o Palmeiras. Então, o São Bernardo teve 3, 4 chances. E para isso tem um goleiro que é o melhor do Brasil, é o melhor goleiro brasileiro, não é que já atua no Brasil. Ele é o melhor goleiro brasileiro, para mim, titular da seleção brasileira. O Everton tá pegando demais. Não fosse ele no primeiro tempo, o Palmeiras passaria sufoco. Então, tudo que está indo no gol do Everton, ele está segurando. Faz tempo. Não fosse ele, o Palmeiras teria tido complicações. Não jogou uma grande partida. E tem o Rony inspiradíssimo. Com o tamanho que tem, a movimentação que ele faz para o primeiro gol. Ele sai, ele entra no meio de 2 zagueiros do São Bernardo para fazer o 5º gol dele de cabeça. Então, essas duas peças foram fundamentais para o Palmeiras ser cirúrgico e, diferentemente do seu Corinthians, o Palmeiras estar nas semifinais e como grande favorito à conquista do título. Eu volto a dizer, qual é a diferença do Palmeiras para o Corinthians? O Palmeiras tem técnico. Não, o Palmeiras está classificado e o Corinthians não. Não, o Palmeiras tem técnico, por isso classificou. E tem elenco. O Corinthians tem um jogador decisivo, o resto um bando de pé de rato, que não resolvem. Tem alguns garotos bons, que são pouco usados, né? E não tem técnico. Então, a diferença é essa. Quando você monta uma estrutura... Mas você estava elogiando os Lázaro até outro dia. Não estava agora elogiando. Perde para o Ituano e já começa a cair a casa toda. Eu vou repetir as palavras. Ele deu um padrão para o Corinthians que o Corinthians não tinha com o Vitor Pereira. Ele acertou o time... Tudo bem. Comparar com o Vitor Pereira... eu não aguento isso. É tranquilo comparar com o Vitor Pereira. Porque o Ficou Vitor Pereira melhor do que com o Vitor Pereira. Mas o Vitor Pereira erra tanto que eu já estou chamando ele de Vitor Burreira. Mas a gente está falando do Palmeiras, você quer falar do Corinthians, né? Vitor Burreira. De tão burro que ele não sabe armar time. Para deixar claro, a diferença nesse momento, Palmeiras e Corinthians o Palmeiras está classificado e o seu Corinthians eliminado. Está classificado. Que faz parte do futebol porque também. Tem técnico e 4 jogadores que decidem. O Corinthians não tem técnico e tem um jogador que decide, que é o Renato Augusto. Eu acho que o Corinthians tem técnico, o técnico é competente, só que também não dá para fazer milagre. Tá? Mas escalou mal o time pra caramba. Não é terra arrasada. Como se ele tivesse também um monte de coisa pra escolher, né? Escuta, ele é técnico do Corinthians ou é técnico do o Corinthians a gente vai falar daqui a pouco. Mesa Redonda de ontem teve uma entrevista exclusiva com o atacante Arthur, do Red Bull Bragantino. Você sabe quem é o Arthur? Ele foi até perguntado sobre o interesse do Palmeiras, que é o Arthur. Será que a tia Leila vai abrir o cofrinho e vai comprar o Arthur? Vamos conferir um pouquinho desse papo com o jogador? Olha lá. E eu queria que você falasse para a torcida do Palmeiras se existe a possibilidade do seu retorno. O que você projeta para o futuro? Claro, está focado no Bragantino, tem finais do Campeonato Paulista, Copa do Brasil, mas o seu nome é a realidade no Palmeiras para o seu retorno. O que você pode passar para a gente da sua situação, Arthur? Obrigado pelo elogio de vocês. Então, sobre isso, acho que eu acompanho mais pela rede social, né? A torcida fica ali comentando, sempre ali, eu acompanho, né? E bastante no Twitter, enfim, mas como eu te falei e falo, acho que a gente está num momento muito importante aqui em Bragança Paulista, com o Red Bull Bragantino, decisão em cima de decisão, acho que meu foco está total aqui. Quarta-feira, decisão pra gente, decisão que é muito importante pro clube e pra gente também, e claro, acho que chegar numa semifinal, acho que
de Campeonato Paulista, um dos campeonatos estaduais mais difíceis do Brasil, então acho que foco total aqui para a gente fazer um belo jogo. Deu uma desconversada ali e tal, mas seria um bom nome para o Palmeiras? Tá bravo, hein? Seria um nome para todo mundo, né? O Arthur hoje, eu até falei para ele ontem, ele hoje é a cara de vários equipes do Brasil. Você queria ele no Corinthians? Nossa, claro que sim. 25 anos, o cara está maduro, ele já passou por aquele processo, sabe, de juvenil para homem, né? Que todo jogador passa por isso, ele já tem consciência das coisas, e ele é marrudo, briguento, é técnico, faz gols, né? Chuta bem de fora da área, de dentro da área, faz gol de cabeça. Ele é um cara completo. Se eu sou a dona Leila Pereira, que está com dinheiro na mão, 20 milhões de euros, ela leva o Arthur. Ela leva o Arthur. O que é 20 milhões de euros para o Palmeiras? Que acabou de ganhar aí 60 milhões de euros com o Hendrick. Não é nada. E o principal o senhor não falou. Mas peraí, 60 milhões no Hendrick e 20 milhões no Arthur? Isso, porque aí dá 400, deu 400 milhões no Hendrick, né? De reais. 20 milhões vezes 6, sei lá, 120 milhões de reais. 4, quanto está o euro? 6 reais? 6 reais. 120 milhões de reais. 120 milhões. É caro, hein? Não é caro, não. Para o nível do jogador que o Arthur não é caro. E se ele for para o Palmeiras, de volta, aí precisa ver se ele vai aceitar voltar. Porque do jeito que ele saiu do Palmeiras, né, dispensaram ele, o Bragantino veio, comprou, levou. Eu não sei se ele vai aceitar voltar. Mas se ele aceitar, vai ser um reforço brilhante para o meio campo do Palmeiras. Brilhante. E eu lamento muito, eu gostaria muito de ver o Arthur no Corinthians. Aliás, eu até acho que ele é corintiano. Né? Até acho que ele é corintiano, que ele deu umas declarações aí nas férias, que ele gostaria, por que não, vestir a camisa do Corinthians, postou os negócios lá nas redes sociais, que dava a entender que ele queria ir para o Corinthians. Né? Então, sei lá, e acho que o tempo dele no Bragantino passou, ele tem que sair, ele tem que ir para o Palmeiras, ele tem que ir para o Flamengo, ele tem que ir para a Europa. Com essa idade é a hora dele, explodir. Então, o senhor falou tudo do Arthur, mas não falou o principal, que ele veio do meu Londrina. Ele veio do meu Londrina. Aí teve aquela passagem do Palmeiras, como você disse, não foi bem sucedido, e agora explodiu realmente no Bragantino e o Palmeiras o quer de volta. É claro que ele não quis polemizar ontem no Mesa Redonda, mas o que a gente tem de informação lá de Bragança, do Red Bull Bragantino, é que o negócio com o Palmeiras não deve acontecer, que o objetivo do RB é negociar o Arthur com o futebol europeu. Mas que seria um belíssimo reforço para o Palmeiras, não tenho nenhuma dúvida, até porque o Palmeiras já não tem o Scarpa. Quem é o substituto do Rafael Veiga? Você não tem, por exemplo, né? Então, aí, a Tuesta. Veja bem, só galinha morta. Então, quando você olha para o banco, o Palmeiras está classificado no Campeonato Paulista, beleza. Mas quando você pensa numa sequência de temporada, numa Libertadores, num Campeonato Brasileiro, numa Copa do Brasil, aonde o sarrafo é mais alto, o Palmeiras precisa reforçar sim o elenco. Precisa sim reforçar o elenco. Eu estou falando isso há muito tempo. A torcida do Palmeiras também sabe disso. O Palmeiras está classificado com todos os méritos no Paulista, deve ser o campeão paulista, é o grande favorito, ele tem que esperar a decisão, mas precisa se reforçar. E fisicamente, o Arthur é um privilegiado. Esse sim é um privilegiado. Ele corre o tempo inteiro. E se você deixar, ele fica correndo a noite inteira, a madrugada inteira, não para. O cara é uma maquininha. Sabe? Mas você quer um jogador que fique correndo ou que decida? Não, ele é um bom jogador tecnicamente e é um formiguinha. Sabe? Aquele formiguinha, aquele que carrega o time nas costas. Operário, né? É um operário. É bom. Então, quer dizer, ele sabe marcar e sabe atacar. Isso, para mim, já é fundamental para o meio-campista. Bom, é o seguinte, chegou aquela hora que o Chico Lang não queria. Perguntas que eu mais tenho recebido de torcedores do Palmeiras Arthur vai virar jogador alviverde? Tem de fato uma proposta? Nessa segunda-feira, o pessoal do Gol e da ESPN trouxeram a notícia de que o Palmeiras sinalizou ao Red Bull uma oferta de 10 milhões de euros ou mais ou menos 56 milhões de reais para aquisição do jogador formado no próprio Palmeiras. O Red Bull havia comprado o atleta por 4 milhões de euros alguns anos atrás. O que eu fiz? Fui checar essa história com duas fontes diferentes no Red Bull Bragantino. As duas asseguraram que não há absolutamente nenhum movimento do Palmeiras para uma proposta. Existiu uma sondagem alguns dias atrás, feita pelo Anderson Barros, para entender as condições do negócio.
Na oportunidade, o Red Bull disse que quase o vendeu por 15 milhões de euros para o Qatar, a proposta havia sido aceita e o negócio só não foi para frente porque o Arthur prefere jogar na Europa. O plano dele não é atuar no Qatar, mesmo com uma condição financeira espetacular para ele. Diante desse cenário, o negócio com o time qatari morreu, deixou de existir e o Red Bull Bragantino continuou contando com o Arthur. O Palmeiras não fez proposta e o Red Bull Bragantino desconfia de que não haverá nenhuma oferta oficial, especialmente por causa dessa condição de 15 milhões de euros. Outra informação importante, o Arthur tem deixado bem claro para as pessoas mais próximas que entre se mudar para um clube brasileiro ou ir para a Europa, ele vai dar preferência ao sonho de jogar no velho continente. Quando perguntado sobre o assunto, Palmeiras, ele respondeu da seguinte maneira, abre aspas, eu acompanho mais por rede social, a torcida comentando, mas estamos em um momento muito importante no Bragantino e meu foco está aqui, fecha aspas. Só para lembrar, o Bragantino joga na quarta-feira contra o Ipiranga, no Rio Grande do Sul, jogo único da Copa do Brasil. Se empatar vai para pênaltis, quem vencer passa para a terceira fase, 2 milhões e 100 mil reais em jogo. Além dessa partida, tem também o confronto de fim de semana contra o vencedor de São Paulo e Água Santa. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.